Oi, meu nome é Marcos, eu sou do terceiro B de Agropecuária e vou falar um pouco sobre os clássicos da política, mais precisamente de Engel e Tocqueville. O meu grupo é composto pelo Andrew, pelo Gilmar, pelo Gustavo, pelo João Manuel, pela Caroline Fim e por mim, Marcos Vinícius. Primeiro vamos falar um pouco sobre Engel, quem que ele era, a sua vida e sua obra. Vamos falar um pouco sobre sua biografia. Engel era um filósofo chamado, seu nome de batismo, George Ware Frederick Engel. Ele nasceu em Stuttgart, na Alemanha, em 1770. Com 18 anos, Engel já iniciava seus estudos de teologia e filosofia, iniciando sua carreira acadêmica. Foi um importante pesquisador do campo da ciência filosófica e responsável por abrir caminhos para novos estudos do ramo do direito, artes, história e dentre outras importantes disciplinas ainda pouco exploradas naquele período. Tá, agora vamos falar um pouco sobre as principais teorias. Engel tem como pilares 4 teorias. A do idealismo, que ele diz que o conhecimento é útil para explicar o mundo e são aqueles verdadeiramente universais. Baseando-se em ideias universais como qualidade, quantidade, existência e ser. Engel também tem uma teoria de Estado que define Estado como a síntese de vontades singulares imediatas dos indivíduos. Ele é resultado do desenvolvimento da instância como a ideia de família. Engel também diz que os indivíduos podem encontrar seus deveres também em unidade dos desejos individuais. Ele também tem uma teoria de racional e real que diz que não existe algo impossível de ser pensado. Assim, ele afirma que o real é racional e o racional é real. Não é possível separar o mundo do sujeito, o objeto do conhecimento universal e particular. E, por último, a teoria da dialética, onde Engel diz que toda a realidade poderia ser compreendida por meio da dialética, alcançando a verdade mais universal por meio dela. A dialética também mostra como as ideias contraditórias dependem uma da outra e estão constantemente ditas. E aí, prof, nós vamos falar sobre o Hegel, como o Marco já falou um pouco sobre ele. E falando um pouco sobre a obra, né? Ele, diferente dos filósofos antigos, não acreditava numa verdade absoluta, mas acreditava que a verdade ela ia evoluindo conforme o tempo, que o mundo ele se fazia a partir da consciência das pessoas. Podemos pensar como, por exemplo, o divórcio. O divórcio hoje em dia é uma coisa muito mais aceita do que há 50 anos atrás, por exemplo, que era uma coisa pensada a partir da igreja, né? Então, se você casou, fez um pacto com Deus, com a igreja, com seu esposo, com sua esposa, você não deveria se separar. Hoje até não necessariamente, mas algumas pessoas aceitam até casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então ele diz que a consciência forma o mundo e ela é transformada conforme o tempo vai passando, né? Como eu disse. Pode até pensar em coisas mais físicas, né? Como a construção das nossas casas, os monumentos, né? Até porque a tecnologia evoluiu. Então você não construía mais a partir de pedras. Agora você constrói com uma tecnologia muito maior. Então ele diz que o real é racional e o racional é real. E ele não acredita em ele acredita em um ser social e não acredita em um ser individual. Não tem como nós até falar, não tem como a gente se expressar por nós mesmos, porque já existe um sistema social antes de nós que nos ensina a falar, que nos ensina uma cultura, né? Uma coisa já estabelecida. Olá, meu nome é João, vou falar um pouco sobre Hegel. Bom, Hegel, sobre o contratualismo, ele diz que o estado pré-social é um paradoxo, pois para a criação do estado pré-social necessita de uma sociedade, ou seja, para você conseguir criar o contrato do estado pré-social, primeiro é necessário que haja a conversa entre as pessoas, logo é preciso que haja a sociedade. O primeiro grupo social que nós somos inseridos é a família.
E dentro das famílias, entre as famílias, existem diversos conflitos que se desenvolvem dentro de uma sociedade civil. Porém, a maioria desses conflitos, ou alguns deles, não podem ser resolvidos assim por conta própria. E é aí que entra o Estado. O Estado em si consiste na síntese das vontades das pessoas de uma distinta sociedade. Ou seja, lá vai ser onde as pessoas vão achar os seus deveres e seus direitos individuais. Então, o Estado em si, ele torna-se uma evolução, um resultado do crescimento da razão humana. E sob a ótica de Hegel, pode até parecer um pouco paradoxal, mas ele diz que só no Estado, só lá, que a liberdade do indivíduo vai ser realmente valorizada. Porque ele acredita que a liberdade em si não é necessariamente o cumprimento dos desejos instintivos dos seres humanos, mas sim da razão, da racionalidade. Opa, eu sou o Gilmar, eu vou falar um pouco da biografia de Alex de Tocqueville. Alex Tocqueville nasceu em 1805 e morreu em 1859. Foi um pensador político e estatista francês. Foi considerado um dos grandes teóricos sobre a democracia americana. Especulou sobre a natureza essencial da própria democracia, suas vantagens e perigos. Alex Charles Henrique Maurício Clérel de Tocqueville, conhecido como Alex Tocqueville, nasceu em Paris, França, no dia 29 de junho de 1805. Descendente de família aristocrata, formou-se em direito e atuou como juiz. Alex viveu no período mais crítico da história francesa. Durante o século XIX, nasceu pouco tempo depois da Revolução Francesa, em 1789, sobre a qual escreveria uma obra clássica. Passou a infância na época das guerras napoleônicas, em 1803 a 1815. Assistiu à restauração da monarquia com Luís XVIII, até 1824, quando este foi sucedido por Carlos X, a quem serviu seu pai, e a sua derrubada por Luís Felipe em 1830. Em 1830, iniciou-se na vida política e foi eleito como deputado. Apesar de aristocrata, tinha ideias com inclinações democráticas. Viajou para os Estados Unidos para estudar o sistema democrático em funcionamento. Ficou impressionado com nascente democracia norte-americana. De volta à França, em 1832, escreveu sobre o que havia visto e fez várias obras. Alex Tocqueville faleceu em Cannes, no sul da França, no dia 16 de abril de 1859, cercado de esposa e 2 filhas. Eu vou falar agora sobre a contextualização histórica por trás das obras de Tocqueville. E ele foi um deputado francês que viveu entre 1805 e 1859, e ele pôde vivenciar uma onda de levantes e manifestações feitas durante as revoluções que depuseram o rei Luís Felipe. E ele era um pensador liberal e era contra essas manifestações, essas revoltas, e ele deixou tudo escrito na sua obra, todas as suas reflexões sobre isso, suas críticas, numa obra chamada Lembranças de 1848, que foi o ano que o rei foi disposto. Uma de suas outras obras também, uma de suas maiores contribuições, foi a obra O Antigo Regime e Revolução, que contextualiza, fala sobre a transição da França durante o período do rei Luís XVI para a França revolucionária, e ele aponta críticas, faz suas reflexões, e também a obra A Democracia Americana, que é uma análise sistemática sobre a democracia nos Estados Unidos, a democracia americana, né? Que ele faz a partir das visões que ele tem numa viagem que ele fez lá quando ele era mais novo. Então, todas essas obras tratam sobre temas como individualismo, liberdades, democracia, e é até por isso que ele é famoso por suas obras. Esse é o... Olá, dando continuidade à parte do Gustavo, eu vou falar agora sobre
a obra A Democracia na América. A obra A Democracia na América, de Tocqueville, foi escrita em 1835, o seu primeiro volume, e em 1840, o seu segundo volume. E o trabalho de Tocqueville nesse livro foi estudar a democracia e a vida sociopolítica dos Estados Unidos. E através da discussão de liberdade e igualdade, Tocqueville procurava explicar o desenvolvimento sociopolítico de diversos países da Europa em comparação com o dos Estados Unidos. Tocqueville chama a atenção para o fato do povo ser soberania na América, pois para ele o princípio da soberania popular não estava oculto nos Estados Unidos, como era em outras nações. Pelo contrário, na América, a soberania era muito vista. E para ele, quando o povo escolhe diretamente seus representantes, para ele essa é a maior comprovação de soberania. Tem uma frase também que tem no livro que é: a América é o país do mundo onde mais se tirou partido da associação e onde se tem aplicado esse poderoso meio de ação a maior diversidade de objetos, pois, segundo Tocqueville, os habitantes dos Estados Unidos aprendem desde seu nascimento que eles precisam apoiar em si mesmos para enfrentar os males da vida, os problemas do cotidiano. Por isso que as associações dos norte-americanos visam esses fins, seja para combater inimigos intelectuais ou para finalidade de segurança pública, de comércio, indústria, de moral, religião, entre outros. E a associação é a causa da união do progresso nos Estados Unidos. Tocqueville também fala sobre a tirania da maioria, que é, no caso, o poder da maioria ser muito influente, pois tanto o poder da opinião pública quanto o poder judiciário, legislativo, ele era nada mais do que o poder da maioria, ou seja, mesmo que a minoria tenha sofrido uma injustiça muito grande, só cabia ela se submeter. E o central na obra é que os hábitos e os costumes são a base da manutenção das leis. Para Tocqueville, ele teve como finalidade nesse livro mostrar pelo exemplo prático da América que as leis e sobretudo os costumes podem permitir um povo democrático permaneça livre.